Novamente, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem novamente suas Bíblias para Provérbios 24, do 3 ao 5. Provérbios 24, do 3 ao 5. Iremos ler a Escritura. Lemos. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos chegar diante do Senhor, novamente pedindo Tua direção para continuar estudando, Senhor Deus, sobre esse assunto tão importante, que é as bases, Senhor Deus, para nós homens e pais edificarmos a nossa casa de uma forma, Senhor Deus, que Te glorifique. Pedimos que o Senhor, com Teu Espírito, esteja cuidando de todos que aqui estão, abrindo o coração e mente para a compreensão da Tua Palavra. Em Cristo Jesus eu peço e agradeço. Amém. Meus amados, hoje pela manhã começamos a estudar sobre como nós podemos edificar a nossa casa em sabedoria. E em cima, e termos prosperidade. E aí é evidente que nós explicamos que essa prosperidade não tem a ver com a prosperidade material, e sim uma prosperidade espiritual, ou seja, vivemos vidas justas e íntegras diante do Senhor. Para isso, nós dividimos esses 3 versículos em 3 grandes ênfases que Salomão aqui dá. A primeira ênfase era a ênfase da sabedoria, como ele falou, com sabedoria edifica-se a casa. A segunda ênfase é a inteligência, e com inteligência ela se firma. E a terceira ênfase é pelo conhecimento se encherão, ou seja, sabedoria, inteligência e conhecimento. Pela manhã nós começamos a trabalhar um pouco sobre a sabedoria e vimos que teologicamente a sabedoria é pensarmos segundo Deus pensaria sobre alguma coisa. Ou seja, é nós agirmos e pensarmos assim como Deus agiria e pensaria sobre uma determinada situação da vida. E aí, dentro desse contexto, nós começamos a estudar que se isso é tão importante nós adquirirmos como homens e pais, a Bíblia orienta que existe algo que é fundamental para nós adquirirmos sabedoria. E isso é o temor do Senhor, que nós iniciamos o estudo sobre o temor do Senhor. Nós aprendemos que o temor do Senhor, ele é um conceito central do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ensina que o temor do Senhor, ele é o start, ou seja, é o princípio do saber. Lá em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Assim sendo, o ponto de partida para homens sábios é o temor do Senhor. Então foi aqui que nós paramos de manhã, falando sobre o temor do Senhor. E nós, se o Senhor nos permitir, avançaremos e estudaremos sobre a sabedoria até finalizar. Passaremos pela inteligência e pelo conhecimento. Bem, nós vimos que o temor é o princípio da sabedoria, mas também Provérbios ensina que o temor do Senhor é a fonte de vida. Abramos aí nossas Bíblias para Provérbios 14, 27. Provérbios 14, 27. Diz assim: o temor do Senhor
é o quê? Fonte de vida para desviar dos laços da morte. Em 9:23 também diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Interessante que quando nós estudamos a pessoa de Deus, o seu caráter santo, e quando nós enxergamos a revelação do Velho Testamento, nós vimos claramente que a realidade de saber quem Deus é, preserva a vida das pessoas. Alguns, por não saberem quem Deus era de verdade, perderam a sua vida antes do tempo. Lembro quando o tabernáculo foi construído, se colocou uma cortina entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Essa cortina estava avisando: quem está aqui dentro é santo, santo, santo. E vocês precisam temer a esse Deus santo, santo, santo. E nós vimos que alguns que tentaram romper essa barreira, perderam a sua vida. Por que será, meus irmãos, que o temor do Senhor preserva a vida? Tanto porque, se Deus é santo, Deus requer de nós essa santidade. E se nós desviarmos desse Deus santo, estamos deixando de considerar esse Deus santo e pondo nossa vida em risco. E isso também se reflete a condução da nossa vida, tendo em vista que se os caminhos corretos são ditados por Deus, e quando nós desprezamos o caminho que é ditado por Deus, estamos deixando de temer esse que construiu os caminhos corretos. E nós vemos claramente na nossa juventude. Por exemplo, nossa juventude, se nós abrirmos os jornais, vamos ver jovens que têm sido ceifados a sua vida muito cedo. Por quê? Porque são homens e mulheres que não temem a Deus e que por essa razão têm riscos enormes de acabar na sua vida muito cedo. Então, o temor do Senhor tanto é fundamental nessa relação com Ele, como também é fundamental para o passo da vida. Porque nós precisamos temer o Senhor, isso preservará diante da sua santidade. Mas nós também precisamos temer o Senhor diante do curso da vida, tendo em vista que é dele os caminhos corretos que levam à posteridade, que levam a uma vida de sucesso. Então, temer o Senhor traz benefícios tangíveis, como proteção da vida. Esse temor leva o indivíduo a evitar o pecado e, com consequência, desviar-se dos caminhos que levam à destruição física e também à destruição espiritual. Então, meu caro pai, pense um pouquinho. Se tem uma coisa que nós devemos nos esmerar em fazer os nossos filhos saberem e conhecerem, é temer ao Senhor. Quem de nós quer que nosso filho morra cedo? Quem de nós quer que o nosso filho morra antes de nós? É uma dor imensa, né? Alguns, infelizmente, passam por isso. É uma dor imensa, não é o curso natural. Quem de nós quer que nossos filhos passem a eternidade no inferno? Nenhum de nós quer isso como pai. Sabe qual é o início para que nossos filhos nem morram cedo e nem encontrem um fim no lago de fogo? Ensinar a ele a temer a Deus. Desde a infância. Desde os primórdios do seu entendimento, ensinar a criança a temer ao Senhor. Além de proteger a vida, o temor do Senhor nos ajuda a odiar o mal. Provérbios 8:13. O capítulo 8 de Provérbios nós iremos estudar bastante hoje, tá certo? Nós iremos focar em 3 textos hoje. O texto de Provérbios 24, o texto de Provérbios 8 e o Salmo 119. Certo? Então, se já quiserem marcar os 3, já vai poder auxiliar na abertura da Bíblia. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em quê? Em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Meus irmãos, se temermos a Deus, nós iremos odiar a mesma coisa que Ele odeia.
Se nós consideramos Deus como esse Deus de preeminência, nós odiaremos as mesmas coisas que Ele odeia. Então, quando nós tememos a Deus, consequentemente, começaremos a ter repulsa do que é errado. E veja como aqui concorda com o ponto anterior. Ou seja, o ponto anterior nos diz que o temor do Senhor é fonte de proteção e de vida. E se o temor do Senhor nos ajuda a odiar o mal, consequentemente, também nos ajudará a proteger as nossas vidas. Principalmente, meus irmãos, no sentido do juízo de Deus. Quantos filhos passam pelo juízo de Deus? Até mesmo filhos crentes. Filhos de pais crentes. Porque os pais negligenciaram em ensinar os seus filhos a temerem a Deus da forma correta. Infelizmente, essas crianças se tornaram jovens e muitas vezes se transformaram em adultos que esqueceram que o temor do Senhor consistia em também odiar o mal, o que era errado, as coisas desse mundo. Assim como 1 João 5,15 diz, odiar o mundo, desprezar o mundo, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas muitos pais negligenciaram ensinar o filho a temer o Senhor, para que, consequentemente, ele também odeie o mal. Importante. Quarto ponto, em relação ao temor do Senhor, Provérbios 14, 26 diz, o temor do Senhor, no temor do Senhor, há firme confiança e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Olha só, né? Essa estrutura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele preserva a vida. O temor do Senhor faz nós odiarmos o mal. E o temor do Senhor nos dá o quê? Segurança e refúgio. Interessante, meus amados, o quanto isso é importante nós, principalmente, meus amados irmãos, homens e pais, termos essa consciência. Nossas crianças, elas têm um certo espaço de aprendizado, onde a terra é fértil, onde seu coraçãozinho é fértil para aprender. Principalmente aí na primeira infância, dos 0 aos 6, 7 anos. Quando nós ensinamos essas crianças a temerem a Deus, nós colheremos para o resto da vida. Então aproveite o tempo. Gaste tempo ensinando a sua criança quem é Deus. Gaste tempo como pai, também conhecendo e aprendendo a temer esse Deus. Agora, avançando um pouco sobre a sabedoria, nós falamos um pouco sobre o temor do Senhor, que era o princípio da sabedoria. Mas a Escritura personifica a sabedoria de uma maneira muito incrível. Abramos aí nossas Bíblias para Provérbios 8. Provérbios 8 apresenta a sabedoria como uma figura personificada que desempenha um papel ativo na criação da vida humana. E esse trecho ele é crucial para nós entendermos como a sabedoria é apresentada não somente como um atributo divino, mas também como uma entidade que relaciona Deus com sua criação. Então, lembra que pela manhã nós conversamos que o porquê que o temor do Senhor é o princípio do saber. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas e chegamos à conclusão de que se Deus é o Criador de todas as coisas, e é todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e até as coisas que nós enfrentamos dificuldade de resolver, como relacionamentos, educação dos filhos, vida conjugal e outras coisas mais, e se Ele é o Criador de todas essas coisas, nós quando enxergamos Ele como o Criador e o detentor de como essas coisas devem funcionar, nós precisamos chegar diante dEle o quê? Em humildade,
Porque, por causa do pecado, desenvolvemos corações autônomos, com necessidade de autonomia, com necessidade de querer agir por si próprio. E precisamos entender que a sabedoria, ela é de Deus. E o capítulo 8 de Provérbios, ele vai mostrar exatamente isso. A sabedoria como criação e fundação divina. Olha aí, versículo 22 a 26 desse capítulo, vai mostrar a gênese da sabedoria. Diz assim, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. No 25 e 26 diz assim, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Aqui, o capítulo 8 de Provérbios, ele é muito profundo e intrigante. Inclusive, há discussões dos teólogos em relação ao capítulo 8. Alguns defendem que o capítulo 8 fala do Senhor Jesus. Não vamos entrar nessa discussão. O que é importante aqui é entender que a sabedoria de Deus, ela teve um papel o quê? Criacional. A sabedoria de Deus teve um papel importante na criação. Assim sendo, meus irmãos, veja que ela aqui é apresentada como construtora da vida. Olha aí, versículo 27 a versículo 29. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ou seja, aqui é como se fosse a sabedoria falando de si mesmo. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. E aí é retórico, lá estava eu. A sabedoria participa diretamente do processo criativo, ajudando a estabelecer limites e ordens da criação. Assim sendo, meus irmãos, agora coloquemos a nossa mente na importância do que é a busca por isso. Vai ser um dos tópicos aqui, tá certo? Ou seja, a sabedoria que nós devemos buscar, ela foi usada por Deus para criar o mundo e nós. Mas vamos adiante. Versículos 32 e 33 desse capítulo, a sabedoria como um guia de justiça. Veja, agora pois, filhos, o quê? Ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino e sede sábios, e não o rejeiteis. Versículo 34 e 35 diz, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Encontrar sabedoria é equivalente a encontrar vida e favor do Senhor. E o capítulo 8 termina dizendo que a sabedoria é a antítese do pecado. Por que será, né? Porque se quando tememos a Deus, nós odiamos o mal, se adquirimos sabedoria, consequentemente, nós odiamos o pecado. Olha aí, versículo 36. Mas o que peca contra mim, ou seja, contra a sabedoria, violenta o quê? A própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. A rejeição da sabedoria aqui em Provérbios 8 é apresentada como uma escolha que leva à autodestruição e à morte. Isso coloca, meus irmãos, algo muito importante, tanto para as nossas vidas, como para nós exercendo o papel de pai. Veja só, amar a sabedoria significa encontrar a vida.
Não escutar a voz da sabedoria significa o quê? Autodestruição. É buscar os caminhos da morte. Por essa razão, nós devemos reconhecer e buscar a sabedoria. E é isso que nós vemos aí no versículo 22 a 36. É o chamado da sabedoria. Filho, escute a minha voz. Filho, dê ouvido à minha sabedoria. Talvez nós possamos pensar o seguinte: mas pastor, existem muitas sabedorias no mundo. Existem muitas coisas no mundo que nós precisamos saber. Os homens produzem conhecimento e sabedoria. Eu também preciso levar em consideração estas coisas. Será, meus irmãos? Abramos aí nossas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. De acordo com as Escrituras, a sabedoria humana, ela é limitada muitas vezes e normalmente contra a sabedoria de Deus. Olha aí, porque a sabedoria desse mundo é o quê? É loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estutícia deles. A sabedoria desse mundo, ela é loucura diante de Deus. Não precisa, meus irmãos, irmos muito longe, né? Hoje pela manhã citei os casos da educação, principalmente a educação moderna. Se nós pararmos um pouquinho para avaliar a educação moderna, nós vamos ver quão louco o homem é. A educação moderna que coloca a produção de conhecimento dentro das próprias crianças. A educação moderna que diz que nós não podemos disciplinar os nossos filhos. A educação moderna que diz que não existe uma verdade absoluta. É a educação moderna que nega a existência de um Deus Criador. É essa loucura que a Bíblia está falando. Essa sabedoria do homem que é loucura. Mas, meus amados pais que aqui estão, lembrem-se, os nossos filhos estão recebendo uma enxurrada desses ensinamentos todos os dias. Veja a importância que é exercitar o ensino dentro de casa. Porque todos os dias os nossos filhos aprendem estas coisas. Aprendem que não existe Deus, que o mundo veio de uma explosão ou da evolução. Aprende que ele é capaz de produzir verdade por si mesmo, que ele é autônomo, que não pode e não deve obedecer ao seu pai. E nós precisamos desconstruir essas mentiras e essas loucuras, porque isso a Bíblia chama de tolice, e que leva os nossos filhos à destruição. Ao formular planos e tomar decisões, submeta os seus pensamentos e estratégias à avaliação de Deus. Use a Bíblia, meu irmão, como fonte de sabedoria. Use a Bíblia como fonte de instrução. Se tem dúvida de onde buscar a sabedoria, tem dois caminhos muito fáceis. Nós vamos falar outros aqui, mas tem dois muito fáceis. Primeiro, peça a Deus. A Bíblia diz que quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus nos dá de maneira liberal. E outra coisa, busque ela na palavra. Ela está lá. Deus revelou tudo aquilo que nós precisamos saber. A sabedoria de Deus, ela deve ser buscada todos os dias. Veja que o texto diz aí,
ouvi o ensino, sede sábio, e não rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvido. Versículo 33 do capítulo 8. Então, nós vimos que a primeira grande conclusão foi que, teologicamente, a sabedoria irá pensar e agir como Deus. Como Deus agiria. E a segunda conclusão é reconhecer que a verdadeira sabedoria vem de Deus, que ela não é humana, que a sabedoria humana, diante de Deus, ela é loucura, e que as fontes da sabedoria estão em Deus, e que Deus nos criou, e a sua sabedoria é que nos dará condições de compreendermos perfeitamente a vida humana, e para nós pais, compreender perfeitamente como devemos cuidar dos nossos filhos. Como pai, é essencial buscar a sabedoria de Deus diariamente, através de oração, leitura e submissão à vontade divina. Então, meus irmãos, esse é o primeiro pilar, a sabedoria. Nós temos mais dois para nós cuidarmos hoje. Estava comentando com Jalda, minha esposa, quando estava estudando esse texto, dá para fazer uma conferência, um tema para cada dia, Dá para fazer uma conferência. Muito bom esse tema. Mas vamos, meus irmãos, passar. Veja, voltamos lá para Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3 diz assim: quando nós passamos com sabedoria, edifica-se a casa, e com a inteligência, ela se firma. O versículo destaca a inteligência como aquilo que firma. Se nós pudéssemos dividir um pouco, do ambiente da construção, temos aqui um pedreiro, de mão cheia. Ou seja, primeiro nós criamos os alicerces, depois nós colocamos o quê? As colunas. Digamos que para um sucesso da vida, na construção de lar e criação de filhos, o alicerce é a sabedoria, e os pilares são a inteligência. A inteligência nesse contexto refere-se ao discernimento e à capacidade de entender as situações e agir de maneira apropriada. Enquanto a sabedoria vai mostrar o que é certo e o que é errado dentro da perspectiva de Deus, a inteligência ajuda a gente a aplicar essa sabedoria no dia a dia prático. Entenderam? Ou seja, a sabedoria nos mostra como Deus pensaria sobre aquele determinado fato. Mas a inteligência nos ajuda o quê? A aplicar isso no nosso dia a dia prático, através do discernimento. É o que nos diferencia, meus irmãos, do resto da criação. O resto da criação não tem o quê? Inteligência. Quem tem inteligência foram nós, que fomos criados à imagem de Deus. Então, a inteligência, ela capacita, ela é a capacidade de compreensão e de discernimento. Abramos aí nossa Bíblia para Provérbios 17, 24. Olha só como é interessante. 17, 24 de Provérbios diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Quão profundo, esse versículo? Ou seja, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos de quem não é inteligente, ele está o quê? Disperso. Está olhando para onde não deve olhar. Está olhando para o quê? Para as extremidades da terra. Para o
que o homem produz de conhecimento e de sabedoria, que nós já aprendemos que é loucura. A inteligência se manifesta na busca constante pela sabedoria. E um líder da família inteligente se concentra naquilo que realmente é importante. O que é realmente importante, caro pai? Nós, como líder da família, precisamos ser inteligentes. E tanto focarmos naquilo que é importante no que se refere à nossa consagração, como também a consagração de nossos filhos. Ou seja, o que é de veras importante, como nós estamos conversando aqui? Temor do Senhor, edificar a casa nesse temor do Senhor, e o bem-estar de todos os membros em cima desses princípios. E aí, quando nós vemos hoje, meus amados, nós pecando nesse ponto. Em vez de estarmos olhando com inteligência para a nossa casa, focando nas coisas que realmente importam, estamos gastando tempo com coisas fúteis. Às vezes estamos gastando tempo com os nossos filhos com coisas fúteis. Há casos que os pais ocupam os seus filhos o dia todo com coisas e não tem um momento para ajudar o seu filho com o que realmente importa. Passa o dia todinho, leva o filho para a natação, leva o filho para não sei o quê, leva o filho para não sei para onde, leva o filho para um lado, leva o filho para o outro, mas esquece do que realmente importa. Ou seja, está faltando inteligência. Porque se o homem sábio é um homem que teme ao Senhor, é um homem que se afasta do mal, é um homem que ama o que Deus ama e que pensa como Deus, precisamos pôr isso em prática, com inteligência. Quantos de nós não reclamamos porque nós não temos tempo? Não é? Constantemente, tudo é muito corrido, o corre-corre do dia, a correria do dia. E às vezes o tempo que tem, não somos inteligentes para usar isso com as coisas que realmente importam. O que realmente importa, meus irmãos, é ajudar os nossos filhos e a nossa casa a temer a Deus. Ser inteligente e criativo em relação a essas coisas. Agora, além da inteligência nos ajudar a compreender e discernir as coisas, como fazer, a inteligência também nos ajuda a tomar boas decisões. A inteligência permite que uma pessoa avalie diferentes cursos de ação e escolha aquilo que é mais apropriado. Abramos aí, 14:8 de Provérbios. Provérbios 14:8. Diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. A inteligência implica na ação de refletir sobre o que você decide. Veja, quem é o responsável de tomar as decisões da casa diante de Deus? São os homens. Esses são os responsáveis de tomar decisões. Então, a inteligência diante da palavra de Deus, ela nos dá a capacidade de tomar boas decisões. A de ponderarmos se devemos ir por aqui ou se devemos ir por ali. É avaliarmos as nossas decisões à luz do que aquilo vai ocasionar com minha família e os meus filhos. Quando falta inteligência no homem, ele faz toda a sua família sofrer. Ele leva a sua família a se endividar. Ele leva a sua família a se corromper. Ele leva a sua família, inclusive, se desviar do Senhor. O homem inteligente, ele toma boas decisões. E a Bíblia diz que, olha só, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Ser paciente e cuidadoso em tomar decisões.
Já viu aquela máxima do brasileiro? O brasileiro tem uma máxima que diz: deixa a vida me levar. Não é? Será, meus irmãos, que esse é o caminho do homem sábio e inteligente? Não. O homem sábio e inteligente deve ser prudente e avaliar os seus caminhos. Porque se ele trilhar esse caminho errado, não só ele sofrerá, mas sofrerá ele e toda a sua família. Coisas práticas: ser paciente e cuidadoso em tomar decisões, evitar impulsividades, principalmente no que se diz aquisições de coisas. Quantas famílias, meus irmãos, não sofrem financeiramente porque tem homens que não são inteligentes, que não encontraram na sabedoria como tomar boas decisões em relação a finanças. A palavra de Deus está lá dizendo muitas coisas que se deve ser feito em relação a finanças. A palavra de Deus diz que ninguém deve dever nada, né? Um ao outro, a não ser o amor de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém deve ser fiador um do outro, não é assim? A palavra de Deus está cheia de coisas assim. A palavra de Deus diz: se tiver com o que comer, o que vestir, estejais contentes. A palavra de Deus: ó homem de Deus, foge dessas coisas. Não ame a riqueza, porque muitos que amaram isso se mutilaram. Isso que significa? Com muitas dores. Mas como é fácil esquecer dessas coisas, né? Inteligência é necessário para tomar boas decisões. Mas a inteligência também parte de resiliência e instabilidade para a sua casa. Veja só, aí em 24:6 diz o seguinte, Provérbios 24:6. Diz assim, ó: com medidas de prudência fará a guerra, na multidão de conselhos está a vitória. A inteligência está intimamente relacionada com a prudência. Apesar de já ter compreensão e avaliação a seu favor, o homem inteligente, ele é o quê? Prudente. Ele sabe a hora de fazer as coisas e como fazer as coisas. Às vezes, eu fico escutando algumas coisas, como por exemplo, às vezes tem alguns dos filhos que se desvia ou dá trabalho, ou de repente está fazendo aquele pai sofrer muito. E aí eu escuto assim: olha, mas eu criei os dois iguais. Eu criei os dois do mesmo jeito. E um foi para cá, outro foi para lá. Eu disse: está aí o erro. O erro é exatamente esse. Sabe por quê? Porque você não tem duas pessoas iguais, tem? São duas pessoas diferentes. O homem inteligente, ele é um homem prudente, que avalia e é resiliente em relação às coisas que ele está vendo. Ele vai ver um filho e vai dizer: esse aqui precisa de mais disciplina. E vai ver o outro e dizer: não, esse aqui não precisa de tanto, porque esse é mais obediente. Mas esse aqui precisa mais de atenção do que esse. Esse aqui precisa de mais, que eu esteja mais perto, porque ele se dispersa mais rápido. Já esse absorve mais rápido. E é isso que um homem inteligente faz com seus filhos. E é por isso que muitas casas têm problemas com a criação dos filhos, porque dá exatamente a mesma, o mesmo gás com todos os elementos. São vasos diferentes. São vasos diferentes. O homem inteligente, ele é prudente. Ele sabe entender que tem um vasozinho que é mais fraco, que não aguenta uma surra todo dia. Mas ele vai ver que tem um outro que é mais de servidura que ele aguenta. E ele vai saber ponderar estas coisas, para que os seus filhos sim alcancem o mesmo objetivo. Tá certo? Importante isso aí. A inteligência é uma qualidade essencial na liderança eficaz do lar.
Ela envolve uma compreensão profunda e um discernimento correto, e a capacidade de tomar decisões sábias e ponderadas. Usando a inteligência, um pai ou um líder pode estabelecer uma base sólida na sua casa para garantir resiliência da família em tempos de crise e guiar todos no temor do Senhor e que todos cheguem lá no final. Essa é a terceira conclusão. A quarta, nós vamos agora para o teto da casa. Quem é o alicerce? A sabedoria. Quem é os pilares? A inteligência. E o ornamento é o conhecimento. Bom? O ornamento é o conhecimento. Provérbios capítulo 24 apresenta como o desenvolvimento da verdadeira riqueza interior. É o preenchimento das coisas. Às vezes eu lembro quando essa igreja estava sendo construída, já tinha alicerce, já tinha pilar, já tinha tudo. Mas a primeira vez que eu entrei aqui era aquele buraco assim, O que deixou aqui lindo e belo? Os ornamentos, O piso, o forro, as luzes. Isso vai dando o quê? Vai preenchendo as coisas. Vai deixando as coisas mais agradáveis. Pois bem. Provérbios 24, 4 e 5. Abram aí suas Bíblias para que nós possamos ler. Provérbios capítulo 24, versículo 4 e 5. Que é o restante do texto. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Salomão apresenta o homem de conhecimento como um homem próspero, um homem que está com riquezas, ou seja, com verdadeiras prosperidades em sua vida. O versículo 4 menciona: pelos conhecimentos se encherão as câmaras, ou seja, o conhecimento aqui se refere à compreensão profunda das verdades de Deus. Veja, aqui o conhecimento ele é estruturado como a fundamentação da sabedoria e da inteligência. O conhecimento é a base que fortalece tanto a sabedoria como a inteligência. Ele permite que o homem compreenda as verdades divinas e os princípios de vida que devem ser aplicados na condução da sua casa. Abramos aí nossas Bíblias para Provérbios 15, 14. Olha só o que diz Provérbios 15, 14. O coração do sábio procura o quê? O conhecimento. Mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. O coração do sábio, ele busca conhecimento. A busca por conhecimento alimentará o coração e a mente do homem. É isso que vai nutrir, é isso que vai embelezar. Lembram das coisas? Já tem alicerce, já tem pilar. Mas agora, o conhecimento embelezará. Dará as condições para que tudo funcione bem. Procurar conhecimento santo implica você cada vez ser mais inteligente. Ou seja, quanto mais você procura o conhecimento santo, mais você é inteligente. E mais você conseguirá o quê? Aplicar a sabedoria. Entenderam? Quanto mais você busca conhecimento, mais você se transforma em inteligente. E, consequentemente, a inteligência é a capacidade de aplicar a sabedoria.
E aí você se transforma um homem que realmente é sábio. O conhecimento, ele não é estático. Ele deve ser buscado continuamente. Um líder de família que busca o conhecimento está constantemente se preparando para guiar a sua casa de maneira eficaz. Pense um pouquinho, meus amados, principalmente os homens que estão aqui. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida como pai e como esposo, tivemos muitas dificuldades em resolver um problema. Eu já tive vários. A Bíblia diz que aquele que busca o conhecimento, ele se torna mais inteligente. E, obviamente, conseguirá aplicar a sabedoria. Já parou para pensar que um dia que você estiver tendo uma dificuldade muito grande, faça o seguinte: pegue um livro sobre aquele assunto e vá ler. Quantos os irmãos já fizeram isso? Eu já fiz. E Deus nos deu graça que eu achei a resposta daqueles livros ali. Claro que estavam dentro da palavra de Deus os livros, é evidente. Eu acredito que muitos já passaram por essa experiência. Sabe por quê, irmãos? O conhecimento está ligado à inteligência, está ligado à sabedoria. Infelizmente, muitos dos homens, né, eles começam a viver vidas tão, digamos assim, tão dedicadas ao trabalho, que esquecem que precisam buscar conhecimento. Fadiga-se no trabalho, trabalha muito, e esquece de que você também precisa buscar conhecimento. Faz parte do seu dia a dia. Comece a adotar atitudes inteligentes para buscar conhecimento. Leve um livro para onde você for. Pegue o seu celular, instale a Bíblia no seu celular. Comece a buscar conhecimento todos os dias. Porque é assim, você achará inteligência e conseguirá aplicar a sabedoria do Senhor. Agora, onde seria a fonte do conhecimento? Onde seria a fonte do conhecimento? A fonte de todo e qualquer conhecimento é a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte de todo e qualquer conhecimento. Deus é maravilhoso, né? E esses dias, sempre à noite, antes de dormir, eu faço um devocional com a Alice. E às vezes a gente fica revezando entre um devocional de livros e depois entre capítulos e livros. Aí a Alice me perguntou esses dias: papai, qual é o maior capítulo da Bíblia? Aí eu disse: Salmo 119. Ela: vamos ler o Salmo 119? Aí ela disse: olha aí quantos versículos tem o Salmo 119. Aí ela foi olhar. Então nós dividimos em duas partes de 88, né? E aí teve um dia a gente leu uma parte, outro dia a gente leu outra parte. O Salmo 119, nós estamos falando sobre fonte de conhecimento. Aconselho, meus amados irmãos, a ler o Salmo 119. Eu leio no Salmo 119 e estava me deleitando com a quantidade de coisas que nós temos no Salmo 119, com esse fim. E eu trouxe aqui algumas amostras, para nós podermos encerrar o nosso tempo de estudo de hoje. O conhecimento da palavra como guia das nossas vidas. Salmo 119, abre aí todo mundo, Salmo 119. Salmo 119, 105. Diz assim. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o quê? E luz para os meus caminhos. Aqui a palavra de Deus e esse conhecimento que nós achamos lá é descrito como uma luz que guia o caminho. Na dificuldade, na situação difícil, onde é que está a luz? Onde é que está a solução? Na palavra de Deus. Mas também, além de guia para a vida, ela é o conhecimento que nós precisamos buscar para colocar no nosso coração. Salmo 119, 10.
Salmo 119:10 diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. De todo o coração. Meus amados, podemos de verdade afirmar que fazemos isso? Me desafiou bastante o Salmo 119, tá certo? Busquei a palavra do Senhor de todo o meu coração. Salmo 119:9. Olha só o que é que o conhecimento da palavra também nos faz. Como purificar o jovem o seu caminho? Observando, segundo a sua palavra. O conhecimento da palavra, além de ser guia para nós iluminarmos o caminho, além de ser aquilo que deve ser a ânsia do nosso coração, também é o quê? Como a gente viu aqui, purificador das nossas vidas. Salmo 119:72. O valor do conhecimento da palavra como riqueza incomparável. Melhor é para mim a lei da tua boca do que o quê? Do que milhares de ouro e de prata. É olhar para a palavra do Senhor como o desejo máximo das nossas vidas. É olhar para a palavra do Senhor como tudo aquilo que eu preciso de verdade. Colocar esforços para conhecer ela, mais do que para ganhar dinheiro. Salmo 119:30. Salmo 119:30. Tudo a ver com o nosso estudo. A revelação das tuas palavras esclarece e o quê? E dá entendimento aos simples. Será que você precisa ser um PhD em paternidade, formado em Harvard? Será que você precisa ser aquele que conhece toda a ciência, psicologia e outras coisas mais desse mundo para encontrar entendimento? O que é que o Salmo 119:130 diz? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus é a única fonte inesgotável de sabedoria e entendimento. Mesmo os simples, aqueles que talvez não tenham nenhuma instrução, encontrarão nela a clareza e a compreensão necessária para viver uma vida piedosa. Quarta conclusão. Então o pai deve empenhar em adquirir conhecimento das Escrituras para a sua família e gastar tempo para que a sua família também conheça mais e mais. Resumo final. Nós fizemos 4 grandes conclusões durante nosso estudo de hoje. A primeira conclusão foi que, teologicamente, a sabedoria é pensar e agir como Deus pensaria e agiria. A segunda conclusão foi que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. Ela não vem de nós. E que nós devemos buscar essa sabedoria. A terceira conclusão é que a inteligência é uma qualidade que nós devemos buscar. Capacidade de discernir, a capacidade de aplicar essa sabedoria no dia a dia prático. E a quarta conclusão foi que a Escritura é a fonte inesgotável de conhecimento que nós precisamos para ter vidas prósperas. Meus amados, e caro Pai que está aqui, que possamos nos esmerar nessas 3 coisas. Que possamos dia a dia nos debruçar o nosso coração em conhecer a sabedoria de Deus, com inteligência exercitar no nosso dia a dia prático,
está revestindo nossa mente e nosso coração do conhecimento que está nas Santas Escrituras. Amém? Deus aplique essa palavra em nossa vida. Deus querido, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Louvamos ao Senhor por tudo que aqui podemos estudar. Obrigado, Senhor Deus, pela riqueza e a profundidade da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a pormos em prática. Nos ajuda, Senhor Deus, a apropriarmos como aqui foi ensinado. Guardar essas palavras no nosso coração, para que vivemos vidas íntegras e retas diante do Senhor. Ajuda todos nós que somos pais, para que, Senhor Deus, possamos ajudar nossa família a fazer isso. Possamos ajudar nossos filhos a temer a Ti, Senhor. Ajudar eles a desenvolver sabedoria, inteligência e conhecimento, para que, Senhor Deus, no futuro possamos olhar para trás e entendemos que pela Tua graça conseguimos, Senhor Deus, exercer esse papel. Ajuda, Senhor Deus, a todos nós. Agradecemos por esse dia e pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.